Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: quem é a coluna de uma casa? O pai ou a mãe? Família, projeto de Deus. Amém? Deus diz lá no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. O Salmo 33 compara a união entre irmãos ao óleo precioso que desce sobre a cabeça e a orla das vestes. Também compara a chuva do orvalho que desce sobre os montes de Sião. O Salmo 33 simboliza a bênção que desce sobre os irmãos que se reúnem, tanto na igreja quanto em família. Não é mesmo? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão, em união, tanto na igreja quanto nos lares. Famílias desunidas. Vamos aprofundar um pouco sobre isso. A razão pela qual a nossa família já não são mais unidas como antes é porque nós já enterramos, já sepultamos quem nos uniu. Nossos pais. Meu pai faleceu primeiro. Você já perdeu um pai que foi substituído por um padrasto? Ou uma mãe que foi substituída por uma madrasta? Ou já ficou órfão dos dois? Ou órfão de pais vivos? Ou seja, separados? Eu já. Isso foi como uma casa construída na areia. Veio a tempestade e desmoronou tudo. Amados, eu perdi meu pai quando eu tinha 23 anos de idade. Já era casado, já tinha filho. E lá em casa a união era muito grande. Nós nos reuníamos nas datas comemorativas, Dia dos Pais, das Mães, aniversários, Natal, virada de ano, enfim, família sempre reunida ali, nossos pais, juntamente com os filhos, com os netos, com os bisnetos, até que um dia meu pai faleceu. Eu fiquei órfão do meu pai com 23 anos. Em casa ficou a saudade. Lá não mudou quase nada, porque a casa permaneceu a mesma, os móveis permaneceram os mesmos, e a nossa mãe, nós demos o suporte de amor, de união, de compreensão. E ali as datas comemorativas continuaram. Dia das Mães, aniversário da minha mãe, Natal, virada de ano, Sexta-feira da Paixão, nos reuníamos ali em família, todos reunidos, aquela comunhão, aquela união. Até que um dia minha mãe também faleceu. Aí nós ficamos órfãos de pai e mãe. Quando minha mãe faleceu, eu já tinha 43 anos, já era mais maduro, mas ficamos órfãos. E ali, amado, a nossa casa desmoronou. Foi como uma casa construída na areia. Veio a tempestade e desmoronou. E ficou apenas a saudade eterna de nossos pais. As lembranças que deixam marcas, né? Irão deixar. Até hoje nós sentimos a falta dos nossos pais. E iremos sentir para sempre, né? Afinal de contas, a união era muito bonita entre nós. Nossos pais eram um exemplo de pais. E ficou a saudade. Ficou não, fica a saudade dos nossos pais. Família é projeto de Deus, rapaz. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Não deixe sua casa cair. Vamos aprofundar um pouco sobre isso. É com muita dor no coração que hoje eu estou aqui falando sobre meus pais, que já se foram, fica a saudade. Mas existem muitas pessoas
que ainda não perderam. E este vídeo é um alerta para você que ainda não perdeu seu pai e sua mãe, ou que ainda não separou de seu esposo, de sua esposa. Coloque sua casa firmada na rocha, para quando vier a tempestade ela não venha cair, assim como a casa dos nossos pais caíram. Parece que foi construída na areia. Vamos aprofundar um pouco sobre isso. Não deixe sua casa cair. Existe um velho ditado, amado, que diz: um dia a casa cai. Não é mesmo? Um dia a casa cai. Situações em que algo começou errado, certamente terminará pior ainda. Jesus falou de dois homens que fizeram suas casas normalmente com uma única diferença em suas bases. Uma sobre a areia e o outro sobre a rocha. A diferença entre eles foi ainda maior quando veio uma tempestade sobre as duas casas, e a qual foi erguida sobre a areia desabou enquanto a que estava sobre a rocha permaneceu intacta. Lá em Mateus 7, 24 e 27 fala sobre essas duas casas. Aí está falando também espiritualmente. A parte fundamental de uma família, amado, é o amor. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Este amor tem que permanecer. Nós sabemos que a morte é certa, vai vir. Não sabemos quando nem como. Mas a morte não pode destruir o amor. O amor tem que permanecer, principalmente em família, a comunhão com os irmãos. Mas hoje veremos 4 fatos que sustentam a família, comparando com 4 colunas de edificação. Primeiro, é a fé. A primeira coluna da sustentação da família é a fé. Nós temos que ter fé, dar continuidade à vida. Sabemos que a vida permanece, não importa se morreu um ente querido nosso, não? Pai, mãe. Temos que ter fé. Jesus começa a descrição destes dois homens como aquele que ouve. Olha só. Aí começa, aquele que ouve. Isso nos lembra da fé, porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e os pratica. Sem fé, a família está enfraquecida, porque a fé é o firme fundamento da casa de Deus. Muitos lares esmorecem porque não cultivam a fé entre si e quando passam por tempestades não acreditam que podem superar. Espiritualmente haverá problemas, haverá tempestades e muitas casas desmoronam. Casais se separam, ou quando alguém morre, destrói tudo. Eu conheço muitos lares que não importa quem é a coluna, às vezes é o homem. Quando o homem morre, a casa desmorona. Às vezes é a mulher, quando é a mulher que morre primeiro, a casa também desmorona. Mas o importante aqui é a fé. A fé permanece, tem que permanecer. O amor tem que permanecer. Quando nossos pais morreram, nós nos esmorecemos e nos desligamos, nos separamos. Aquela comunhão que tínhamos entre família, nas datas festivas, acabou. A nossa casa foi vendida, o dinheiro foi dividido, a herança acabou, acabou a união, acabou a comunhão. Já fazem 24 anos que minha mãe faleceu. No decorrer desses 24 anos, em nenhum momento nós nos reunimos em família. Cada um para si, cada um foi viver a sua família. Nós comunicamos um com o outro, mas aquela comunhão de antes, de reunirmos em um local, no caso da nossa casa, na casa dos nossos pais, não existe mais. Isso aí vai esfriando o amor histórico, de irmão com irmão, não é mesmo?
O desejo, as situações cotidianas falam tão alto que muitas vezes buscamos ajuda com vizinhos e amigos e esquecemos do mais importante, buscar Deus, ter fé em Deus, ter comunhão com os irmãos. Se está difícil hoje, tenha fé e busque Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 30 é bem claro. Essa comunhão dos irmãos não pode acabar, não pode desmoronar. Mas infelizmente em muitos lares foi totalmente destruída. Não há mais essa comunhão, não há mais essa união entre os irmãos. O salmista é bem claro, no Salmo 33, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em comunhão. Portanto, amado, alicerce sua família com fé. Orem juntos, entregue todos os dias sua casa a Deus e diga, Senhor, esta casa é tua. Esta casa é tua casa. Faça morada nela e todos os habitantes do meu lar. Nós precisamos orar sempre com essa fé, entregar nosso lar, nossa família ao Senhor. Sabedoria, precisamos ter sabedoria. Os dois personagens dessa palavra são chamados de homens prudentes e homens sensatos. Nós temos que ser prudentes, ter fé, ter sabedoria. A sabedoria foi o diferencial entre eles. A família precisa de sabedoria de Deus em todas as suas decisões. Deus tem que estar no centro das atenções das nossas vidas, principalmente no lar. Amém? A família precisa de sabedoria de Deus em todas as suas decisões, todas. Um dos motivos que tem faltado sabedoria é a ausência do temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudências todos os que os praticam. O Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que buscar mesmo do Senhor sabedoria. Quando as pessoas não respeitam a Deus, também não conseguem respeitar os familiares, não é mesmo? Toda pessoa temente a Deus é temente à família. O Salmo 127, 128 é bem claro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. O homem que teme ao Senhor é abençoado. É abençoado ele, seus filhos e seus netos. Temos que respeitar, mas isso aí vem de Deus, precisamos buscar de Deus. Então peça a Deus sabedoria em tudo que for fazer, em todas as decisões que forem tomar. Alicerce, amado, alicerce sua família com o temor de Deus. Ore ao Senhor pedindo sabedoria. Em terceiro lugar, precisa pedir obediência, ser obediente a Deus. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra e outros não as praticavam. Não seja apenas ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Seja obediente a Deus. Outro aspecto que diferencia esses dois homens em sua casa é a obediência a Deus. Não adianta a família ser apenas religiosa. Tem que obedecer a Deus. Jesus não foi religioso em nenhum momento. Jesus pregou as boas novas. Ele veio trazer as boas novas. Precisa também viver sua fé em seu lar. Tiago 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não seja apenas ouvinte da palavra, mas sim praticante da palavra de Deus. Todos se conhecem e sabem quem realmente são dentro da casa. Quando obedecemos a Deus, conseguimos vencer através da obediência. Seja obediente a Deus em tudo. Mesmo que os sentimentos se abalem, devemos amar por obediência ao mandato de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. Marcos 12, 31. Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Principalmente os irmãos. Não é mesmo? Principalmente os irmãos. O nosso próximo mais próximo, amado, está dentro da nossa casa. São os nossos irmãos. Portanto, alicerce sua família com obediência. Precisamos também de ser perseverantes. As duas casas do texto passaram pela mesma tempestade com chuvas, ventos e enxurradas. Toda família, sem exceção, passa por temporais e lutas.
E quando está alicerçada sobre Cristo, torna-se mais forte e mais unida. Depois que passa a tempestade, volta tudo ao normal. Romanos 5, 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência a esperança, não é mesmo? Temos que ter tudo isso, paciência, experiência e esperança. Pois é preciso perseverar e suportar o que for preciso, porque tudo passa. Mas o amor tudo suporta. 1 Coríntios 13, 7. Tudo passa. E o amor suporta. Não importa se você perdeu um ente querido, não importa quem foi primeiro, se foi o pai ou se foi a mãe. Tudo isso aí passa. Fica a saudade é eterna, é lógico. Agora o amor tem que permanecer com os irmãos. Da mesma forma que durante um temporal você espera acalmar para sair, também deve esperar as lutas passarem e não pensar que vão continuar para sempre. As lutas, as tempestades, os vendavais são passageiros, vão passar. A morte, nós sabemos que a morte vai vir para todos, não sabemos quando nem como, mas vai vir. Temos que estar preparados para isso. O apóstolo Paulo fala lá em Colossenses 4,13: Amados, não sejais ignorantes com os que dormem, com os que morreram, porque os que morreram em Cristo virão primeiro, juntamente com Cristo e os anjos, para arrebatar a igreja. Então todos nós iremos passar pela morte. Não deixe que a morte de alguém venha destruir um lar, venha acabar com a união, com o amor, com a comunhão. Portanto, alicerce sua família com perseverança. A família precisa de alicerces firmes que a sustente. E o que sustenta é o amor. A base de ser Cristo apresentado pela palavra de Deus, se você está segurando sua família, fique firme e peça força a Deus que te fortaleça. Através das colunas da fé, da sabedoria, da obediência e da perseverança, o lar se mantém de pé. Todo lar que tem essa fé, essa obediência, essa perseverança, ela continuará em pé. Não importa quem morra. Se é o pai, se é a mãe. A fé, a obediência a Deus tem que permanecer, o amor. Portanto, amados, Jesus é contigo e não deixará a sua casa desmoronar, porque o propósito de Cristo é salvar a sua família. Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A preocupação de Jesus é salvar a sua família. Nossos pais morreram, mas a família continua. Precisamos voltar ao primeiro amor, a comunhão e a união com os irmãos. Infelizmente, a maioria dos lares, eu tenho observado isso, eu passei por isso e passo. A maioria das famílias, quando o ente querido, pai e mãe morrem, desmoronam, acaba a união. Isso aí, 90% das famílias é desse jeito, assim como aconteceu com a nossa. Desmoronam, separam. Não tem mais aquela comunhão. Quão bom e quão suave é que os irmãos tenham comunhão. Não é mesmo? Que o Senhor Jesus, amado, abençoe sua família, derrame bênção sobre o seu lar, e você possa declarar: minha casa será uma casa de bênção, minha casa será um pedaço do céu, nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Amém? Vamos orar? Eu creio que Deus já falou com você através desta palavra. Nós vamos orar ao Senhor, ouvir um louvor. Amém? Deixa Deus na direção do seu lar. Não deixa o amor acabar. Não deixa a união acabar. Amém? Vamos orar. Vamos ouvir um louvor. Casa de bênção. Nossa casa é uma casa de bênção. Tem que continuar sendo casa de bênção. Ela não pode desmoronar, não pode morrer.
Medite nesse louvor. Eu sei que Deus já falou com você através dessa palavra. Aleluia. Glória ao nome de Deus. Eu profetizo, sua casa é casa de bênção, a minha casa é casa de bênção. Minha casa será uma casa de bênção. Amém. Profetiza. Minha casa será. Não importa quem venha morrer, mas vai continuar a casa de bênção. Vai continuar um pedaço do céu. A união ali, o amor histórico. De pai para filho, de irmão para irmão. O amor ágape tem que continuar. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus da luz, eu te louvo, te agradeço, Pai, pela minha família, pela minha casa, te agradeço pelos meus pais, que o Senhor colocou em minha vida para me educar, para me ensinar, para me criar. Eles foram bênçãos em minha vida, mas chegou o dia deles, tiveram que partir. Aí ficou a saudade, ficará sempre a saudade. Mas eu sinto a falta da união, minha família, da comunhão. E peço que o seu doce amado Espírito vá de encontro a cada um dos meus irmãos, que o Consolador, o Espírito Santo, venha consolar cada um de nós. E venha voltar, Pai, esse primeiro amor, o amor de nos reunirmos nas datas comemorativas, como nos reunimos antes, e que possamos permanecer com essa união. E que cada casa seja casa de bênção, onde nós estivermos reunidos, será casa de bênção, o Senhor estará presente. Peço, vai de encontro a cada irmão, vai de encontro a cada lar, aquele lar que perdeu um ente querido, que está desmoronada, aquele lar que houve separação, os filhos hoje são órfãos, que o Senhor esteja visitando cada um deles, conforme a tua palavra, enviando o Consolador, o Espírito Santo, para consolar todos nós. Eu te louvo e te agradeço por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome, amém e amém. Amém, amados? A vida é essa. Todos nós iremos morrer, não sabemos quando nem como. Nós temos que entender isso. Faz parte da vida. Agora nós não podemos deixar a nossa casa desmoronar. Porque a casa que é firmada na rocha, pode vir as tempestades, pode vir os problemas, pode vir a morte. Não vai desmoronar. A nossa casa tem que ser firmada na rocha e não na areia. A casa firmada na areia, infelizmente, acontece isso. Sabe por quê? Isso é porque Deus não se fazia presente. Nós buscávamos reunidos apenas entre nós, mas faltava a presença de Deus. Então, busque a presença de Deus para o seu lado. Medite no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Medite no Salmo 128, são os 2 salmos da família. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, será abençoado a sua família, seus filhos e seus netos. E se algum vier partir, não deixe o amor acabar. Não deixe esfriar. Continue firme, porque a nossa casa é a casa de bênção, o Senhor tem que permanecer. Eles foram, mas nós ficamos. Nós não poderemos ficar órfãos. Jesus falou, olha, eu irei para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo, para ficar convosco. Então, que o Espírito Santo continue firme aí. Eu espero um dia reunir minha família novamente. Com a diferença, a união firmada na rocha, com Deus presente sobre cada um de nós. Amém? Portanto,
Não deixe o amor acabar em seu lar. Não deixe a união acabar. Com bom e com suave é que os irmãos continuem em comunhão. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás quer isso aí. Vê a casa desmoronar, quer ver a destruição da família, mas família é projeto de Deus. Portanto, fica na paz, tenha um bom dia e deixa Deus na direção certa. Amém? Deus abençoe.